Metropolitana de Goiânia, também a questão relativa ao eixo Anhanguera na capital. E o fórum faz inclusive enquete, né, sobre a qualidade do serviço prestado, tem feito uma enquete, fez uma enquete a partir do incremento de 60 novos ônibus, e sobre todos esses aspectos aí, né, do eixão, a gente conversa agora com o coordenador do fórum, Miguel Ângelo. Tudo bem, Miguel? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer ter você com a gente aqui. E qual é a sua avaliação, Miguel, primeiro sobre essa questão da segurança, né, no eixo Anhanguera, questão da idade dos ônibus em serviço e essa tragédia, né, a porta se abriu, uma passageira acabou caindo e perdendo a vida, Miguel. Então, em relação à idade média, né, a idade máxima, na verdade, da frota, eu acredito, né, que a promotora acabou se equivocando, né, com vários aspectos. Primeiro que um ônibus articulado, ele, né, tem em média, né, se eu for olhar nos sistemas do Brasil, onde tem essa mesma tecnologia, uma idade máxima entre 12 até 15 anos. Os 5 anos, normalmente, é usado como idade média da frota em operação, não idade máxima. Por quê? Porque existem veículos menores que depreciam mais rápido. E essa medida, essa recomendação do Ministério Público, ela também é totalmente inviável, uma vez que o sistema, né, não consegue resolver isso rapidamente, porque dos ônibus que circulam hoje na Anhanguera, somente 6, né, que são da Aviação Reunidas e da Aviação e da Rápido Araguaia, possuem a idade média dentro do permitido, né, dessa recomendação, que são carros zeros que foram adquiridos por eixo Norte-Sul. Então, isso pararia, né, geraria o colapso e pararia por completo a operação na Anhanguera. E um outro ponto nesse aspecto é que a mesma 50ª promotoria suspendeu a renovação de frota da Metrobus no início do ano. Então, gera um consenso. Ela pede para renovar a frota, mas o processo que estava aberto, ela não questionou durante os trâmites legais e, um pouco antes do pregão, ela pediu a suspensão junto ao Tribunal de Contas. Então, essa questão está um pouco mal explicada. Já em relação à segurança, o principal ponto não é nem tanto a idade máxima, é principalmente a questão de manutenção. Então, um veículo com uma manutenção ruim, independente se ele tem 1 ano, 2, 5, 10 ou 15, a segurança vai estar comprometida. Então, o problema hoje na Metrobus é um problema crônico, é um problema de modelo de gestão, não é nem de relacionar isso a quem está na cadeira de presidente, ou até mesmo, né, a questões de Estado, mas sim uma empresa de transporte pública sendo estatal 100%. O que é 100%? Toda a sua questão operacional ela é regida pela lei de concessões e licitações, e isso atrasa muito o processo de manutenção. Isso impede com que a empresa tenha agilidade para trocar as peças necessárias, ter agilidade para fazer manutenção preditiva, manutenção preventiva. Então, isso gera uma série de problemas, né? Além também da qualidade das peças. Lembrando que um ônibus articulado ele custa hoje, em média, próximo de R$1,5 milhão, e na hora de licitar as peças, né, devido ao modelo de concessão, você acaba não comprando peças genuínas, se vê, né, a Metrobus ou qualquer outra empresa pública, ela começa a ter que pagar por peças, né, de qualidade duvidosa, de segunda, terceira, né, linha, porque tem preços menores. Então, eu imagino que simplificar essa discussão em relação somente à idade da frota, nós não estaremos agindo na causa raiz, que é um modelo 100% estatal da empresa. Algumas soluções podem ser
pensadas e discutidas, tais como alocação de frota, né, que foi a primeira iniciativa da Metrobus, porque quando você aloca a frota, a manutenção fica por conta dos donos do veículo. Outro ponto também muito importante seria uma terceirização da frota, ou da manutenção da frota. Então, caso a Metrobus, né, decida adquirir o veículo, a manutenção seria melhor que fosse terceirizada, né? Então, teria também esse modelo, um modelo também de privatização. Então, assim, antes só de ficar discutindo ou agindo em relação à consequência, eu acho que nós poderíamos estar, nesse momento, discutindo as causas que levam a isso. E também a questão do asfalto, né? A prefeitura começou agora, né, depois de muita discussão na justiça, começou agora a requalificar o asfalto. Mas isso, ao longo do tempo, quando isso foi, né, abandonado pela prefeitura de Goiânia, principalmente na administração passada, isso também gera graves problemas no veículo. E a trepidação, um dos pontos sensíveis a ela são as portas do veículo. Então, tem toda uma questão mais complexa. Miguel? E, sim. Um ponto, Sim. né, a respeito ainda dessa decisão da promotora Leila Maria, né, tem então essa decisão de suspender por 5 anos o uso desses ônibus, né, que estão em operação há mais de 5 anos, e você trouxe também essa outra decisão de suspender também aquele processo de renovação da frota do eixo Anhanguera. Então, diante desse cenário, né, dessa posição do Ministério Público, o que a gente pode esperar também da gestão pública? O que o usuário pode esperar a partir de agora dessa questão do eixo Anhanguera? Então, a questão é muito complexa. Por quê? Porque não existe ônibus 0 quilômetros de prateleira. Então, principalmente ônibus do tipo articulado. Por quê? Porque ele, diferente do carro de passeio, onde você já compra o carro pronto, o ônibus você encomenda 2 pedidos. Um para o chassi e o outro para a carroceria. Então, a Metrobus, se o governo do estado, se fosse rápido, numa licitação, ele, dentro de um mês, fecharia o certame e depois de 8 a 12 meses começariam a chegar os veículos. Então, qualquer medida para atender essa questão da idade da frota não seria resolvida em menos de um ano. Hoje, a produção está em alta, né, devido a muitos sistemas estarem também renovando frota, porque toda essa questão ficou muito... foi paralisada, né, durante o período de pandemia, e agora que ela está sendo retomada, né, por todos os sistemas do Brasil, então assim, não tem veículo também. E é um outro ponto interessante nessa medida da 50ª promotoria, é que ela não aponta como conseguir esses novos veículos. Então, assim, a única coisa que eu vejo, se essa recomendação virar uma ação civil pública e virar, né, uma decisão judicial, para a operação do eixo Anhanguera. Porque não existe mercado de ônibus seminovos, dificilmente vai conseguir adquirir um ônibus com menos de 5 anos e ônibus 0 somente para o ano que vem. Então, essas medidas, né, elas estão tendo uma característica que parece não estar, né, pensando em resolver a questão do usuário. E isso, a pesquisa que nós fizemos, né, do MOVAS, a segunda, terça e quarta-feira da semana passada, né, que foi uma enquete via redes sociais e WhatsApp, Facebook, também e-mail. Nós contactamos mais de 10 mil pessoas, obtivemos 532 respostas, né, a maioria de usuários do sistema, e que apontou que, apesar de serem ônibus antigos, né, ônibus de 8, 9 anos, eles melhoraram porque aumentou o número de viagens.
no eixo Anhanguera. E isso foi importante para atender a população. Então, nessa questão, a gente tem que separar em dois tempos. Uma solução agora, emergencial, então, é buscar ônibus onde tem. Eu sei que a população, né, tem expectativa, né, igual teve no início do ano, com carros elétricos e tudo mais, mas essa é de médio e longo prazo. Então, a pesquisa percebeu, né, que mais de 70% das pessoas aprovaram essa medida, né, e acharam que a nova frota é adequada, né? Tivemos até um bom número de pessoas colocando como confortável, porque essa frota tem um ar-condicionado, mas adequado para atender a este problema. Então, acho que uma discussão sobre o eixo Anhanguera é algo que tem que ser muito mais profunda, principalmente do modelo de gestão. Outro ponto que podemos lembrar também é que também a mesma 50ª promotoria, né, ela vem questionando desde o ano 2020 também o contrato da Metrobus, né, de concessão, alegando que a forma que foi dada, que foi com dispensa de licitação, não seria uma forma válida. Portanto, deveria ser feito novamente um edital e uma licitação da linha do eixo Anhanguera. Miguel, ainda falando sobre essa pesquisa, né, essa enquete do Fórum de Mobilidade, ela apurou a percepção da sociedade a respeito do incremento de 60 ônibus à frota do eixo Anhanguera. Queria que você explicasse para a gente, para quem acompanha aqui o Sinal Aberto, a origem desses 60 novos ônibus, por favor. Então, esses 60 ônibus, né, surgiram após a suspensão do procedimento licitatório dos veículos elétricos. Né, o governo do Estado, por meio da Secretaria-Geral de Governo, junto, né, com a Metrobus e as demais operadoras, né, do sistema, em especial a Aviação Reunidas, Cotego e Raptaraguai, que são empresas que fazem a alimentação do eixo Anhanguera, buscar uma solução, né, de incremento de frota dessas empresas. Essas empresas, elas originalmente são detentoras da concessão que liga Trindade, Goianira e Senador Canedo a Goiânia, então elas retomariam essas linhas, e essas linhas, diferente que era no passado, que elas morriam, elas terminavam no Padre Pelágio, elas continuariam com o itinerário que hoje elas têm de irem adentro de entrar o eixo Anhanguera, indo até Praça, né, e terminal do Dergo, dependendo da origem, para que o usuário não pudesse ter uma impedância a mais de troca de veículos nos terminais, né, Padre Pelágio e Novo Mundo. Esses 60 carros, 6 são carros 0 quilômetros, né, que a Raptaraguaia e a Aviação Reunidas tinham adquirido a inauguração do eixo Norte-Sul, que ocorreria em outubro do ano passado. Então, são carros que foram adquiridos, 0, né, tanto que eles não operaram ainda, então eles iniciaram essa operação. Agora eles não são veículos articulados, são veículos maiores, né, de 15 metros, e que entraram agora em operação. Os demais 54 veículos, eles operavam em Brasília, né, lá a idade máxima é de 12 anos, mas o governo antecipou a renovação de frota, e eles vieram, as empresas adquiriram eles e eles colocaram para rodar no eixo Anhanguera. É a melhor solução? Não, mas foi uma solução viável, porque, como eu disse antes, não encontra-se ônibus articulados, né, disponível no curto prazo. E esses modelos, né, ônibus similares a esses, continuam operando em Brasília. Diga.
Não é isso, só agradecendo então aqui a conversa, né, os esclarecimentos com a gente aqui no Sinal Aberto. Desejo um bom trabalho aí no Fórum de Mobilidade e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, muito obrigado. Miguel! Conversamos aqui